fazer é o quase crescimento. impossível hoje em dia você encontrar esses supermans, assim, né, no mercado. Tem gente que olha a longo prazo e diz, poxa, eu quero entrar no estágio inicial porque aí eu vou ter o meu mérito lá no final ou daqui a alguns anos. Então a pessoa aceita quando está atrelado a, tipo, é isso que você vai ter. Porque se você também não projeta, não alinha a expectativa com a pessoa, por que ela vai te ajudar a construir teu sonho? E como que você faz com que o teu sonho também seja o sonho dela? Sim, isso Então é é bem importante você saber o que é que aquela pessoa quer. Porque talvez eu esteja numa fase da minha vida que eu quero sonhar junto. E aí eu estou disposta a pagar o preço. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E esse é o Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo levar você, empreendedor, para o próximo nível. E hoje a gente tem uma convidada aqui também que vai falar sobre escalada, né, Mari? Sim, escala de vendas, né? Escala de vendas. Adoro falar de vendas. E aí vamos chamar uma expert, né? Lívia, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes que você tenha vindo. Dispor um pouquinho aí do seu tempo para falar sobre vendas, um tema tão importante para que as startups que estão assistindo a gente cresçam de forma escalável. Obrigada, queria que você se apresentasse, por favor, para o público. Bom, gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente falando sobre vendas, que é um tema que eu amo. Eu sou Lívia Alves, como dá para perceber, eu não sou de Curitiba, eu sou de Recife, pelo sotaque, eu gosto muito de abrir falando isso. Nem tinha percebido. Dá para perceber. Não dá. Ninguém pergunta isso para mim. De onde é que você é? Ninguém pergunta. Sou CRO da Merca Fácil, startup do varejo, que é daqui de Curitiba, está há 10 anos no mercado e atua com tecnologia para supermercadista. A gente tem um CRM, a gente está inovando, né, trazendo todo o estudo de comportamento do consumidor para que o supermercadista venda mais. E hoje minha missão é fazer a escalabilidade de vendas dentro da Merca Fácil também. E a gente vai falar sobre isso hoje. Legal, Mas esqueceu de falar metade do currículo dela, né? Vai. Ela também é professora, né? Professora só da Conquer. Ela é mentora de startups, já foi também liderança da Ponto Mais, que também se destacou em vendas e escalada de vendas. O que mais? Fala aí, Kaká. Customer Success e Marketing, né, também. Tá sempre junto, lembra? Porque venda tá no meio, né, de Customer e Marketing. Então, a Lívia é uma profissional aqui que vai hoje trazer bastante conteúdo, que vai englobar toda essa questão de escala, né? Porque escala não é só em vendas, né? Não adianta vendas só vender e o CS não fazer um bom onboarding, né? Ou continuar. Não adianta o marketing... esse cliente, né? Exato, não adianta o marketing só mandar lead para vendas, então a gente vai conversar tudo isso com a Lívia aqui e eu acho que a gente pode começar por uma pergunta bem interessante, né, que é, Lívia, como que você pensa, como é que você escala vendas, né, como é que é o crescimento em escala, e até um pouco antes aqui a gente estava conversando, né, qual que é a diferença de escala e crescimento, né, então como é que você vê esse universo de escalabilidade de vendas? Legal. É um tema que eu acho que hoje em dia as startups estão bem obcecadas pelo assunto, principalmente porque quando você tem uma empresa, você tem o objetivo de fazer com que essa empresa ela cresça cada vez mais. E aí uma das principais dúvidas é, beleza, eu vou escalar e eu vou crescer ao mesmo tempo, como que funciona, o que é escala, o que é crescimento. E eu sempre trago a pergunta de volta, né? Quanto tempo que você tem até o teu objetivo? O que é que você quer construir? É a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? A escala, ela é uma forma de você crescer mais rápida. O crescimento, ele abrange um tempo maior. E aí você tem que ter uma operação preparada, quando você tem você quer escalar, eu quero escalar, beleza. Você está pronto para escalar? Você criou todo o planejamento estratégico da tua empresa preparado para essa escala? Você pensou em todas as áreas da empresa que estão agregadas e vinculadas a essa escala? Porque quando a gente fala de crescimento, o crescimento ele tem um custo incremental desse crescimento e a escala também, né? Então você tem que pensar, eu vou escalar e eu vou crescer, eu vou ter um custo atrelado a essa escala e a esse crescimento. Porém, se eu tenho um custo de uma escala, ele vai vir muito mais rápido. De um crescimento, ele é gradual. E aí eu gosto de perguntar, né, sempre para as empresas, vocês querem isso há quanto tempo? Em quanto tempo? E as empresas sabem esse tempo, Lívia? Às vezes sim, e às vezes não, porque querendo ou não, a gente está falando de sonhos, né? Então, empreendedores, eles são muito sonhadores. E às vezes ele acha que, nossa, meu produto é maravilhoso, eu acredito que em 6 meses a gente consegue fazer isso. E aí já vem o pensamento de escala.
Porque a gente tem os conceitos da máquina de vendas. E, geralmente, quando as pessoas elas querem contratar pessoas da área de vendas, é pensando em construir uma máquina de vendas. E quais são os conceitos da máquina de vendas? É você ser previsível, você ser lucrativo e você ser escalável. Mas, para você ser escalável, o teu produto e o teu processo ele tem que ser replicável. E aí, voltam as perguntas novamente, né? Beleza, o produto é maravilhoso. Mas a gente já tem um processo de vendas bem definido? Já testou? Já testou? Já sabe o que dá certo? Já sabe o público-alvo? Sabe o tamanho desse mercado? Sabe o potencial que você tem para que você consiga chegar no mercado? O marketing está preparado para isso? O time de pós-venda está preparado para isso? Então, Nossa, são várias coisa. questões que abrangem você entender se você está pronto para escalar ou se vamos crescer. E está tudo bem você fazer um dos dois caminhos, porque de uma forma ou de outra você tem que pensar em vender. Que empresa que não está vendendo está morrendo, né? Então, Exatamente. eu gosto muito também de falar sobre isso. Então, quando você fala isso, Lívia, é muito comum os empreendedores que a gente ouve, que a gente vê o pitch, que a gente conhece aqui na Start Growth, a gente perceber que muitas vezes na cabeça deles ele tem esse planejamento que você está colocando, o objetivo lá no final, 3 anos, 5 anos, aonde ele quer chegar com a sua startup, mas praticamente 95% do que a gente viu até hoje não tem um planejamento nem sequer escrito. E aí, quando ele não escreve ou quando ele não repassa para a equipe, ele está num barco solo, né? Ele está numa carreira solo. Como é que isso se resolve? Como é que nas mentorias de startups você entra nesse pormenor para fazer com que essa integração aconteça, com que o objetivo seja comum a todos, né? Da própria startup. Vamos junto. Legal. Uma das principais características de um bom empreendedor, de um bom líder, é a comunicação. E a gente sabe que, para ser empreendedor, você precisa ter essa skill muito bem elaborada. Por quê? Porque você vai vender o teu negócio para pessoas que vão comprar a tua ideia e que vão sonhar junto com você. E aí vem disso. Beleza, o planejamento estratégico está todo na minha cabeça. Eu sei o que eu quero daqui a 3 anos, eu sei o que eu quero daqui a 5 anos. Mas se eu não conseguir traduzir isso para as pessoas, como que eu vou ter as pessoas certas do meu lado? Então, o principal ponto é, tenha as pessoas, mas saiba comunicar o que você quer. Porque aí, talvez, essa pessoa que você contratou vai saber colocar isso num papel, num PowerPoint, para disseminar essa tua cultura. Isso que vocês querem, isso que a gente quer do sonho grande da empresa. Então, tenha as pessoas e tenha as pessoas alinhadas ao que você quer, alinhadas a esse objetivo. E por mais que não esteja ainda escrito num papel, está na tua cabeça, dá um jeito de colocar. Porque aí fica muito mais claro, fica muito mais visível e palpável, né? Até para a gente poder metrificar, entender como é que a gente vai chegar, qual é do ponto 0 até o 10, do 10 ao 100, do 100 ao 1000, como é que eu faço em cada uma dessas jornadas. E aí direciona, né? A equipe toda está no mesmo foco, na mesma direção, e isso ajuda muito. Foco é muito importante mesmo. E dentro disso, Lívia, que você falou, vamos sendo prático, né? Então, temos vamos falar, acho que talvez em alguns estágios de startup. Mari, me ajuda nessa eu formular essa pergunta aqui para a Lívia. O estágio de startup, legal, ele está indo ali para as operações, ou seja, ele já fez algumas vendas, o empreendedor fez algumas vendas, e agora ele falou, cara, agora eu preciso começar a pensar, melhorar e escalar. Né? Talvez ele não esteja nem no escalar, mas ele vai fazer a contratação do primeiro vendedor para essa escala. Lívia, o que você aconselha, o que você vê de problemas nisso e de oportunidades, ou até como que o empreendedor deve pensar nessa primeira contratação? Boa. Ótima pergunta. Quando a gente pensa em contratar uma pessoa de vendas, para mim, é muito mais natural identificar o perfil correto. Porque eu faço isso há quase 16 anos, já errei bastante, então hoje eu sei quais são as características que eu evito e sei quais são as características que eu busco. Mas para um empreendedor, isso não é tão nato, porque tem empreendedor que ele tem a veia comercial e tem empreendedor que não tem. Então, a minha dica sempre é, estude o que você quer e o que você precisa no momento que você está da sua empresa. É o meu primeiro vendedor. O que é que eu preciso dessa pessoa? Porque você que vai treinar essa pessoa. Não vai ter um líder para treinar essa pessoa e ele vai começar também a participar do crescimento do teu negócio. E se ele não souber vender, Lívia, o que ele faz? Ele precisa ter uma pessoa que seja complementar a ele. Porque, geralmente, um empreendedor, 1 ou 2, né, ele tem um sócio que é mais comercial e um sócio que é mais técnico. Se você for essa pessoa mais técnica, você tem que ter uma pessoa que seja mais comercial. Porque são complementares, perfis complementares. E aí, a contratação do vendedor
fica com a pessoa comercial. Mas beleza, Lívia, só tem eu e eu sou muito técnico. O que é que eu faço? Sou muito técnico e não tenho dinheiro, Lívia, para contratar esse cara que sabe tudo. E aí? E aí, a dica é, estude a área de vendas. Porque por mais que a gente seja técnico, a área de vendas não é um dom. E muita gente confunde isso. Ah, não, vendedor tem que ter o dom da venda. Nasce com ele, tá aqui, ó, girando no sangue. Não é. É estudo, é ciência. Vendas é ciência. E o cara, quando ele é muito técnico, ele tem facilidade de aprender. Então, quando eu tenho facilidade de aprender, eu posso buscar mais conhecimento. Eu vou entender, beleza, meu negócio está nesse cenário, eu quero levar meu negócio para o cenário X. O que é que eu faço agora? Eu preciso disso, disso e disso. Você começa a escrever o que você precisa. Depois você pega o papel, escrevi aqui. Eu preciso de uma pessoa que saiba se relacionar bem, porque o meu ticket médio é mais alto e eu vou precisar dessa pessoa na jornada completa do meu cliente. Vai ser a pessoa que vai lá prospectar, vender e vai cuidar do meu cliente, porque eu estou numa fase ainda muito inicial. Eu não tenho time. Beleza, você precisa procurar um profissional mais experiente, que já tenha passado por toda a jornada do cliente. Mas também não é aquele profissional extremamente experiente, porque a gente não tem dinheiro para pagar por ele. É uma pessoa que eu esteja também apta a treinar, contratar uma pessoa que consiga fazer todo esse trabalho e que esteja disposta. Porque com a mudança da área de vendas, as áreas elas foram se dividindo. No meu tempo, eu prospectava, eu vendia, eu cuidava do cliente. Hoje não. Hoje a gente, depois de toda a receita previsível, máquina de vendas, vamos estruturar, cada um tem o seu job. A gente tem hoje uma pessoa para prospectar, uma pessoa para vender, uma pessoa para cuidar do cliente. Então a gente precisa encontrar um pouco desse perfil numa pessoa que vai estar contigo no cenário inicial, para te ajudar a fazer o crescimento. É quase impossível hoje em dia você encontrar esses supermans assim, né, no mercado. Tem gente que olha para longo prazo e diz, poxa, eu quero entrar no estágio inicial porque aí eu vou ter o meu mérito lá no final ou daqui a alguns anos. Então a pessoa aceita quando está atrelado a, tipo, é isso que você vai ter. Porque se você também não projeta, não alinha a expectativa com a pessoa, por que ela vai te ajudar a construir teu sonho? E como que você faz com que o teu sonho também seja o sonho dela? Sim, isso então, é bem importante você saber o que é que aquela pessoa quer. Porque talvez eu esteja numa fase da minha vida que eu quero sonhar junto. E aí eu estou disposta a pagar o preço. Porque existe o preço a se pagar, né? Mas, talvez eu não esteja e aí você não contrata a pessoa que não está disposta a pagar o preço. Mas tudo é você entender e alinhar muito bem a expectativa. E eu falo de alinhamento de expectativa desde o dia zero. A pessoa ainda nem entrou na empresa. Quais são as responsabilidades que essa pessoa vai ter? O que é que ela precisa fazer? Qual vai ser o dia a dia dessa pessoa? Porque muito empreendedor falha ao frustrar as expectativas das pessoas. Eu quero uma pessoa que vá cuidar de todo esse processo porque eu ainda não tenho time e eu não tenho grana para pagar. Aí chama a pessoa, falo do sonho, aquela pessoa brilha os olhos e eu não alinhei o que aquela pessoa vai precisar fazer. Quando ela chega, ela tem que prospectar, vender, cuidar do cliente. Fazer 60 ligações por dia, tentar fazer follow-up, negociação, montar a proposta, porque não existe ainda proposta, contrato, ninguém nunca nem ouviu falar. Ele vai ajudar a estruturar. Isso. Né? Ele então, tem que ter um perfil você precisa diferente. alinhar. Isso precisa estar muito claro para aquela pessoa, que ela vai ter que fazer tudo isso. E por mais que ele não entenda, né, é o que você falou, né, estudar. É ler um livro, né, Receita Previsível. Será que Receita Previsível é o livro principal? Assim, tipo, não sei como formar uma equipe para vender SaaS. Você indicaria esse livro? Assim, como... Eu gosto do Receita Previsível, mas eu sempre digo o seguinte. Muitas pessoas acham que conhecer as principais metodologias, entender as principais técnicas, saber de todos os processos é o que vai resolver. E elas esquecem de fazer o óbvio, de fazer o que precisa ser feito no dia a dia, porque querem começar já com uma metodologia de vendas complexa. Mas será que teu produto, teu serviço é de uma venda complexa? E se for simples? Será que aí precisa você vai de tudo isso? Exato. Então, acho que a gente está nesse mundo de, tipo, tem muitas metodologias, tem muitas técnicas e as pessoas estão esquecendo de fazer o básico. Faça o básico primeiro, entenda como que teu produto ele agrega, porque a dor que resolve a gente já sabe, né? Quando a gente é o empreendedor que fundou, que tem esse sonho. A gente sabe qual dor que ele resolve. Mas você precisa ir mais a fundo. Você precisa entender qual é o mercado. Eu tenho mercado para isso? Quem é a minha persona? Eu preciso saber para quem que eu vou vender. Porque eu preciso estabelecer uma conexão com essas pessoas que são meus possíveis compradores. E o empreendedor consegue fazer isso, mesmo que ele nunca tenha trabalhado na área de vendas. Porque, como eu falei, é ciência, é estudo, é treino. Não acho que a primeira apresentação que você vai fazer vai ser maravilhosa. Porque é treino. Eu gosto sempre de falar, eu sou ex-atleta, eu joguei basquete durante muitos anos da minha vida e cheguei a achar que seria minha carreira, cheguei a achar que seria realmente profissional. E eu acho que a nossa carreira, ela tem muitas características dos atletas que são atletas profissionais.
E na vida do atleta, é muito treino para você jogar um jogo e para, às vezes, você fazer uma corrida de 10 segundos que você pode até perder. E na vida profissional é isso, é muito treino, é muito não, é muito obstáculo, é muito erro. E quando você está disciplinado a entender que faz parte do processo, é que você realmente consegue construir e fazer com que o teu negócio cresça. Porque no começo, nada é fácil. Nenhuma carreira é fácil. A vida do empreendedor não é fácil, também no início. E aí eu sempre gosto de trazer isso, eu trago até para o meu time hoje em dia. A gente começou o ano, mês passado a gente começou o ano. E eu sempre digo, gente, vamos pensar que 2024 é a nossa Copa do Mundo. E cada mês é um time diferente que a gente vai jogar. E pode ter meses que a gente vai perder, e a gente tem que entrar no outro dia, no outro mês, com sangue nos olhos para fazer diferente. Mas se você se sente um perdedor, porque eu não bati a tal meta, já entro aqui desestimulado. Não dá, não pode. Por quê? Porque a gente tem que encarar isso como realmente um outro desafio. É o outro mês, é um outro desafio, é outra oportunidade de você fazer diferente. E a jornada do empreendedor tem muito disso, né? De você não poder desanimar. E às vezes é no mesmo dia, não é nem de um mês para o outro. No mesmo dia tudo acontece. Então você tem que estar muito preparado para isso. Sim. Mas o que a Lívia está citando, gente, é, na prática, o que a gente sempre fala aqui também, que é testa. Quantos testes você já fez na semana passada? Não é assim que a gente pergunta? Exatamente. Quantos testes você fez no mês passado? Não é quantos erros ou quantos acertos, é quantos testes medidos você já fez. É que dá trabalho, né, Mari? Se isso funcionou ou não, para poder ter a experiência do seu negócio. E aí direcionar a sua equipe, criar a estrutura básica com o primeiro vendedor. E aí a vida começa a ter sentido. Dividir, por exemplo, a atividade, inclusive, do vendedor. Sim. Porque no passado, a Lívia comentou, né? Ela fazia todo o processo, né? Desde prospecção até o momento de fazer o CS, de entrega do cliente. Eu também já fiz isso no passado. E a gente entende que hoje as startups crescem mais rapidamente porque elas souberam, né, identificar que o perfil de uma pessoa para qualificar um lead é diferente e muitas vezes até mais barato do que o perfil de uma pessoa que vai atender o cliente frente a frente e que também tem as suas qualificações necessárias, que são outras. E o outro perfil da pessoa que acolhe o cliente, que recebe, que coloca ele, né, que foca na experiência, ele. Né? Exatamente, é outra experiência. Então, quando você percebe que essa linha do tempo, né, essa jornada do cliente, ela precisa de perfis diferenciados para tratar ele da maneira correta, na fase correta, percebe-se que se você contratar pessoas especialistas em cada área, você vai mais rápido. Sim. E aí, naturalmente, você vende mais rápido. Isso. Certeza. O difícil é que nem você falou, né, Mari? Achar esse perfil no início, né? E eu acho que talvez, né, Lívia, não seja difícil achar. Talvez é pagar isso. Sim. Porque esse profissional existe. Existe. Né? O primeiro, né? E eu acho que a gente até deve sair do primeiro e ir pro... Beleza, comecei a escalar. Né? Então, estou indo agora, tenho ali já uma equipe de marketing, vai vir lead, tem uma equipe de vendas, tá ali já pronta para começar a receber esses leads ou prospectar, enfim, fazer o trabalho de vendas, e temos o CS. E nesse momento, Lívia, quais são os problemas que você mais vê ou oportunidades que você mais vê e erros que você vê também aí empreendedores cometendo? Estou começando a escalar, e aí? Sim. Quando a gente fala de várias equipes, né, são várias responsabilidades, eu acho que o maior problema que 99% das empresas, independente de ser startup ou não, enfrentam é da sinergia entre essas equipes. Por quê? Porque você tem equipes que são multidisciplinares e cada um vai ter os seus papéis e as suas responsabilidades. Aí o marketing pega e diz, eu gerei lead, vendas que não vendeu. Aí, quando dá um problema na venda, o CS diz, eu estou atendendo bem, mas foi o time de vendas que não alinhou bem a expectativa do cliente. E o que eu sempre sugiro ainda é uma empresa pequena, com uma pessoa em cada área, senta numa mesa, busca a solução e esquece que existe essa ideia de procurar quem foi o culpado. Porque quando a gente foca em entender qual é a solução, a causa raiz, a gente vai atuar no problema sem precisar entender se foi marketing que gerou o lead de repente na persona errada, num ICP errado, se foi vendas que esqueceu de falar um detalhe ou não, ou se foi CS que não deu um bom atendimento. E a gente foca no processo. Qual é a jornada do meu cliente? O que é que ele espera de mim enquanto empresa? Porque todos nós temos que ser responsáveis pela experiência do cliente. A experiência do cliente começa desde a hora que ele levanta a mão e que ele se torna um lead. Se ele levantou a mão é porque ele tem uma necessidade.
Qual é a experiência que eu quero dar para esse lead? Depois que ele se torna cliente, tem muitas oportunidades de expansão dentro desse cliente. Muitas. E é muito mais barato eu vender de novo para o mesmo cliente do que adquirir um novo. E as empresas precisam entender isso. Então, como é que o meu cliente compra de novo? Quando ele tem uma boa experiência. Como é que eu ofereço uma boa experiência? Tendo times que trabalham em sinergia. E eu vejo isso muito acontecer, do tipo, vamos aqui, cada um faz o seu, e parece que cada departamento é uma empresa separada. E aí é onde começam as guerras, é onde começam os atritos, e aí é onde começa o fim, né, da jornada, que a gente sabe que não é saudável. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto, é criar sinergia entre as equipes. Beleza, tenho sinergia. Qual é o problema que pode acontecer? De repente, falta de lead, e aí eu preciso pensar em novos canais de aquisição, porque vender não é só através de marketing. Eu tenho outros canais de aquisição. Eu tenho o outbound, que pode ser... Posso contratar uma pessoa para fazer prospecção, entender qual é o mercado, mapear o que é que eu quero, ter as listas de prospecção e ir lá e mão na massa. Dá muito certo. Tem operação, inclusive, que eu conheço, que 90% das vendas vem do outbound. Também e tem conheço. operações que 90% é inbound. Depende da operação. Mas a gente não pode negligenciar os outros canais de aquisição. E tem empresa que acha, não, agora eu vou investir em marketing e vou vender muito. Não preciso fazer mais nada porque o lead vai chegar e eu vou vender. E não funciona bem assim, né? A gente sabe que não. Às vezes colocar todos os ovos numa única cesta. Exatamente. Né? Nunca faça isso. Exatamente. Tenha várias estratégias funcionando simultaneamente. Isso. Se uma delas tem uma crise econômica global ou qualquer outra coisa, como tivemos, né? Sim. A Covid recentemente, quantas empresas não quebraram? Porque tinha um canal ou dois canais só de aquisição e eles morreram junto com a crise. Exatamente. Eu já mentorei empresas também, Lívia, quero que você me ajude como a gente pode ajudar os empreendedores que estão nos ouvindo nessa questão. Eu vou contar um pouco aqui do que eu já vi, né? Então, eu já mentorei empresas que eu cheguei lá, tinha uma equipe de marketing, tinha uma equipe de vendas e tinha uma equipe de CS. E aí, o que eu percebi? O marketing não estava fazendo o trabalho da melhor forma ali. Ou seja, não estava com uma estratégia de aquisição digital, né? Vamos pensar assim, só no digital, bem estruturada. Vendas estava com um monte de vendedor esperando esses leads de marketing não vinham. Daí, ICS já estava pronta para esperar entrar aquele monte de cliente que estava aí. Então, quando eu entrei na empresa, eu percebi, cara, tá tudo errado aqui. Tem muito vendedor e esses vendedores estão esperando de venda, de marketing. Não tá vindo, o que o vendedor faz? Marketing não tá conseguindo lead, o que o marketing faz? Né? Então, na minha visão, o marketing procura uma ajuda, vendas começa a fazer algum tipo de prospecção por telefone, né? E o CS, como é que ajuda nisso? Nem sei se é o momento de pensar em CS ainda. Mas a minha pergunta para você, Lívia, dentro desse cenário que eu coloquei aqui, como é que você, eu gosto de falar assim, como é que você joga o jogo? Você entrou numa empresa, tem lá, sei lá, recebeu um aporte de 5 milhões, né? Como é que você imagina ali o time de marketing, o time de vendas? Lógico, temos hipóteses, temos testes, temos que testar muita coisa, mas eu já tenho grana para estruturar um time mínimo de marketing, um time mínimo de vendas e um CS. Como é que você vê esse cenário? Como que você faria? Como é que você começaria a jogar o jogo? Legal. Eu gosto sempre de pensar que nesse cenário a gente já tem um processo. Eu tenho as pessoas. Eu entrei numa empresa que tem o processo e tem as pessoas. O meu papel é fazer um diagnóstico inicial, porque eu não vou chegar já sugerindo o que é que precisa fazer, mudar, se eu não entendi a fundo quem são as pessoas, quais são as minhas estratégias de marketing, quais são os meus canais de aquisição, como que eu faço, como é o meu processo de vendas hoje, porque existe a jornada do cliente e existe o processo de vendas. A jornada do cliente, o meu processo de venda, ele tem que espelhar essa jornada. Porque se tiver atrito, eu não vou ter uma possibilidade de vendas que sejam escaláveis, que sejam visando o crescimento dessa empresa, porque vai dar atrito. Então, eu tenho que pensar na jornada do cliente e o meu processo de vendas. Faço um diagnóstico do time, entendendo quem são essas pessoas, se realmente eu contratei, a empresa contratou as pessoas certas para estarem naquelas posições. Porque muitas vezes o negócio, para ele sair do zero até os seus primeiros 100 mil reais de faturamento, vamos chutar um número aqui, ele precisa de uma pessoa. Mas se eu quero sair dos meus 100 mil e quero partir para 1 milhão de faturamento, talvez as pessoas que eu precise não sejam aquelas que estão ali. E aí eu preciso ter esse mapeamento muito correto de quais são as pessoas que eu preciso para o momento do meu negócio. Porque com as pessoas que não são as pessoas certas, eu também não vou conseguir fazer.
E aí vem toda a questão da liderança, dos recursos que eu preciso fornecer para essas pessoas performarem, de qual é o treinamento que eu dou para essas pessoas no dia a dia, o que é que eu, como líder, espero, o que é que ela, como colaboradora, espera do líder. Tem todo um diagnóstico que precisa ser feito para que eu consiga sugerir quais são as melhorias. Então, diagnóstico feito, quais são as melhorias que eu posso fazer? De repente, é dentro da jornada do cliente, que não está tão intuitiva. O cliente entra no meu site e não entende qual é o meu produto, não sabe qual é o caminho para falar com o vendedor. Isso não está claro, não está intuitivo. Aí eu vou lá e converso com o marketing, deixo o site muito mais intuitivo, deixo lá os meus... Aqui a gente chama de call to action, né? É ir para quem está nessa jornada no início, eu deixo lá os meus botões para ele falar com o meu vendedor de forma muito mais fácil. Eu me coloco na vitrine. E tem empresas que, quando você entra no site, você não consegue entender o que a empresa faz. E nem como que você vai falar com o vendedor. Talvez esse seja um dos principais gargalos. Não é esse o gargalo, está tudo certo, o lead está chegando e o meu vendedor não consegue vender. Qual é o perfil desse vendedor? Qual é o perfil do teu negócio? Qual é o perfil da tua venda? Qual é o ticket da tua venda? O vendedor que eu tenho é um vendedor mais relacional? É um vendedor mais hunter? É um vendedor mais farmer? O que é que eu quero para o meu negócio? O que é que eu preciso para o meu negócio? Qual é o tipo do vendedor que eu preciso para o meu negócio? Tudo isso depende do estágio do negócio. Então, eu preciso ter isso muito claro. Se eu contratei um head de vendas, é para ele entender tudo isso. É para que ele faça exatamente esse diagnóstico e te diga onde é que dá para melhorar, que aí realmente você vai ter muito mais escalabilidade. Sim. Isso tudo é jornada de cliente, né? Que Sim. você está falando. Porque esses dias atrás, uma coisa bem simples. A gente tentou comprar uma coisa que estava no Instagram. Uma campanha publicada no Instagram. E a gente queria mesmo comprar. Eu e meu marido tentamos fazer isso. Clicava no botão, não ia para lugar nenhum. Aí, ok, a gente desistiu. Uma semana depois, essa mesma campanha apareceu na nossa tela de volta, porque era uma campanha paga, né, impulsionada. Apareceu a campanha de volta e a gente falou, vamos tentar de novo, porque eu queria muito comprar. A gente clicou de novo. Aí você tinha que preencher um cadastro gigantesco, ele desistiu e a gente não comprou. Então, assim, antes de comprar, deixa o cara comprar. Essa é a jornada, né? Olhar para o teu perfil de cliente, entender. A gente queria comprar. Se a gente clicasse primeiro no item, adicionasse no carrinho e depois ele me perguntasse os dados de pagamento, e aí automaticamente junto dados pessoais, talvez a gente tivesse comprado mesmo assim. Mas como veio a primeira tela, uma lista gigantesca de dados para você preencher, a gente desistiu de comprar. Pois é, isso acontece. Se aconteceu no Instagram, que as empresas, quando elas vão para o Instagram, elas já deveriam estar muito mais preparadas para vender no Instagram. Aí você imagina você entrar num site e você não conseguir identificar onde que você fala com o vendedor, como que você faz para comprar. E isso acontece mais do que a gente imagina. Muito. Então, a gente tem que saber que o processo de vendas ele tem que ser intuitivo, claro e simples. Já fiz algumas mentorias para empresas que, quando eu fui ver o processo de vendas, tinha 12 etapas. Nossa. 12 etapas para chegar. Não, 12 etapas para você conseguir cumprir o ciclo da venda, né? O processo da venda. 12 etapas até chegar numa venda. Qual que é o tamanho ideal, Lívia? Fiquei pensando agora para você. O mais simples possível. Pensa assim, eu tenho as etapas do processo de vendas. O lead, entrei em contato, está em proposta, negociação, fechamento. 4, 5 Modula para a tua empresa, mas tem que ser muito simples e intuitivo. Por quê? O vendedor, e aí eu já vou entrar na característica do vendedor que eu particularmente gosto muito e procuro quando eu entrevisto, é aquele cara que ele é organizado. A organização é fundamental. Por quê? Eu posso ser o melhor vendedor do mundo. Se o meu pipeline tiver uma bagunça, eu não consigo colocar energia no cliente certo, aquele que eu sei que eu vou vender. Eu vou colocar energia no cliente que está ainda com 20% de probabilidade de fechamento. E esse é um erro que muitos vendedores cometem, porque o processo de venda ele não está intuitivo. Quando eu deixo o processo de vendas mais simples, o meu vendedor tem que olhar e dizer, eu tenho que ligar para esse cara hoje porque é ele que vai fechar. Porque a probabilidade de venda dele está em 80%. Então, a organização para isso é fundamental. Porque a gente sabe, muitas empresas, como que você faz um bom forecast? Forecast é a previsão de vendas, previsibilidade de vendas. É o vendedor que, claro, que vai dizer como é que está a temperatura daquele cara, como é que vai evoluir ele, se ele vai evoluir, se não vai. Mas a previsão de vendas é o que diz se tua empresa está vendendo bem, se não está vendendo bem, se ela vai conseguir bater meta, se não vai conseguir bater meta. Então, você tem que confiar nessa informação do vendedor e isso tem que ser rotina do líder com o vendedor para entender se realmente ele está trabalhando naquele pipeline, naquele processo de vendas corretamente. Então, entendam que esse processo de vendas que eu falei aqui, ele está atrelado à jornada do cliente. Porque é o cliente que está lá no meu processo de vendas.
Se eu deixo ele muito tempo, perdi a venda. As pessoas não esperam, mas com certeza a Mari queria comprar, queria muito, comprou, mas comprou em outro lugar. Não comprou mais naquele lugar que ela queria comprar. Porque quando a gente tem a necessidade, a gente também tem o tempo. E aí a gente vai comprar com quem realmente oferecer uma jornada do cliente muito mais intuitiva e muito mais fácil. Se a gente está falando de inovação ainda, é complexo, porque às vezes não tem outra igual, né? Você tem um péssimo jornada de compra, né? E não tem concorrente, às vezes. Né? Daí você fala, cara, por que você não consegue vender? Porque... Né, e às vezes o empreendedor não consegue ter isso muito claro porque ele não foi treinado a entender sobre o processo de vendas. Principalmente quando é um cara mais técnico. Então, por isso da importância de um head para essa área, porque esse cara, ou essa pessoa, essa mulher, vai conseguir te falar onde é que está o gargalo e o que é que precisa melhorar ou enxugar dentro de um processo, para que fique mais fácil do cliente comprar. E, Lívia, deixa eu emendar essa questão que você falou sobre processos, porque a gente falou bastante de processos e métodos, né? Sim. E as pessoas em si? A gente estava conversando antes, um pouquinho dessa gravação, e você falou sobre o desenvolvimento de vendedores, né? Como é que esse líder deve se comportar? Como que esse líder deve tanto escolher, né, que você já falou de contratações, mas desenvolver essas pessoas durante a jornada? Como você mesmo disse, cada etapa da área, né, de uma startup, assim como qualquer outra empresa, tem as suas necessidades específicas. Se você não acaba se adaptando, você está fora. Sim. Então, como é que o líder, o head, precisa olhar para tudo isso, desenvolver essas pessoas e levar essas pessoas para a próxima etapa, para o próximo nível também, né, junto, para não ter contratado do zero, Sim. treinar tudo de novo. Sim. Que a gente sabe que é caro. Até 10 vezes mais caro do que você manter a pessoa na empresa. Isso é métrica real. Sim. 10 vezes. 10 vezes mais caro. Meu Deus, aí. Tem empreendedor querendo economizar? Vamos lá. Contratar as pessoas certas. Mas além de contratar as pessoas certas, a gente está falando sobre isso, né? As empresas hoje, elas estão focando muito no onboarding do colaborador, que é onde inicia a experiência do colaborador na sua empresa. Aquele onboarding maravilhoso, com aquele kit de boas-vindas incrível, com tudo que ele precisa, a jornada, vai conhecer todas as áreas. Ok, tem que fazer. O onboarding é o principal indicador, até mesmo da permanência das pessoas nas empresas, da primeira experiência que ele tem. Porque a gente fala de experiência do cliente, mas quem vai fornecer a experiência do cliente é o colaborador. Então, você tem que pensar na experiência do teu colaborador. Mas as empresas estão esquecendo do ongoing, que é o depois. É o desenvolvimento. E desenvolvimento ele é contínuo. Então, não adianta ter, independente da área, tá? A gente está falando de vendas, mas é independente da área. Todos os colaboradores eles precisam ser treinados. E precisa, sim, investir em treinamento, em desenvolvimento. E, às vezes, beleza, eu entendo, não tem dinheiro para investir nisso. Mas o que tem de conteúdo gratuito, disponível, a gente sabe que tem. Então, senta com tua equipe, passa por um conteúdo, leiam livros, façam cumbucas, aproximem e treinem os vendedores, porque, com certeza, essa fase de desenvolvimento ela é muito mais importante se você quiser que teu negócio ele avance. Porque ter as pessoas certas é crucial. E ter as pessoas certas na posição de liderança para desenvolver as pessoas é mais ainda. E quando você coloca um líder que genuinamente não gosta de desenvolver pessoas, não dá certo. Porque aquele cara que é líder e não gosta de desenvolver pessoas, ele está na cadeira errada. E existe muita gente assim, que está por conta do status, do cargo. Tá, porque às vezes começou a empresa lá, num momento difícil, e a empresa quis cometer o erro de colocar um ótimo vendedor como líder. Inclusive, esse é um dos erros que mais acontecem. Em jornadas de empresas que contratei um vendedor e ele que me ajudou a crescer o negócio, agora que eu preciso contratar um head, vai ser esse vendedor. E nem sempre, na maioria das vezes, o melhor vendedor ele não é o melhor líder. Porque o vendedor, digamos que a carreira do vendedor ela tem sido cada vez menos, né? A gente tem trabalhado muito mais esse contexto de equipe, de colaboração. Mas a gente vem de contextos onde os vendedores eles eram muito lobo solitário. Né? De realmente vender sozinho a sua meta, a sua comissão que está ali em jogo, então é o seu. E como que você consegue transformar esse cara no dizer, não, cara, não é mais o seu, é o nosso. Porque quando a gente senta na cadeira de liderança, não é mais sobre a gente. É 0 sobre a gente e 100% sobre a equipe. Então, tudo que você vai fazer tem que ser voltado para a equipe. Tudo que você pensa, estou pensando aqui em 2025, tem que ser pensando na equipe. Ou seja, né, Lívia, o vendedor da minha equipe, né, não está vendendo. A culpa não é dele, muitas vezes, né? Não é dele. E a gente estava falando sobre isso também, né? Porque, às vezes, é mais fácil para o líder dizer assim, o vendedor não está vendendo, vou trocar o vendedor.
Mas se você trocar o vendedor e não entender por que ele não está vendendo, você vai trocar o vendedor e vai contratar outro que também não vai vender. E também não vai bater meta. Por quê? Existem recursos que você precisa disponibilizar para essa pessoa para ela performar. Então não adianta você contratar a pessoa e dizer, senta aqui e vai vender. E eu falo muito sobre isso, sobre playbook. Playbook existe para isso. Para você escrever, isso é um documento vivo do que funciona na tua área, de quais são as responsabilidades de cada pessoa. Muda no documento também. Mas aí é que eu tenho como escalar uma operação de vendas, é quando eu tenho processos replicáveis. Que eu já tenho quais são os recursos que eu vou disponibilizar para a pessoa performar. Ela tem um onboard, ela tem o processo de rampagem, que é super importante também. Não adianta eu contratar um vendedor e achar que no primeiro mês ele vai bater 100% da meta, igual aos outros vendedores. Tem um período de adaptação, tem um período de onboard, de aprendizado, para que essa pessoa ela chegue na entrega máxima. Então, o líder também tem que se preocupar com isso. E eu já vi muitas empresas contratando e querendo que o vendedor, na mesma semana, bata a meta. Não funciona. E aí você vai se frustrar e você vai frustrar a pessoa. E qual é o teu principal papel como líder? Desenvolver as pessoas para que elas atinjam o seu máximo de potencial. É isso que o líder tem que fazer. Mas é essa etapa que é muito negligenciada. E aí, mais uma vez, a gente volta para aquela pergunta. Por que a gente não está batendo meta? Por que a gente não está vendendo? Onde está o erro? Então, a gente tem que encontrar se é o líder que não desenvolve as pessoas e fornece os recursos necessários para que ela bata a meta, ou se realmente aquele vendedor ele não tem a aptidão. E aí, eu estava falando para o Kaká, né? Quando a minha liderança chega para mim e diz, Lívia, tenho que demitir fulano. Eu viro para ele e pergunto, olha, você fez tudo o que você podia para que essa pessoa batesse a meta, para que essa pessoa se desenvolvesse, para que essa pessoa tivesse realmente todos os recursos para a oportunidade, atingir, né, de entregar. Sim, beleza. Se a resposta for sim, ok, é porque realmente a pessoa não... Mas se a resposta for não, volta e faz seu trabalho de casa. Porque dentro do processo de venda, o vendedor pode estar falhando no rapport, pode estar falhando na proposta, pode estar falhando na negociação, pode estar falhando no fechamento. Todos os vendedores, eles são diferentes, assim como todas as pessoas da equipe. E você precisa saber, na singularidade, o que você vai trabalhar nessa pessoa. Que vai ser diferente do que você vai trabalhar em outra. Então, não adianta colocar todo mundo numa sala e vamos falar agora sobre melhores práticas de negociação. Porque pode ser que eu tenha um cara que é muito bom em negociação e eu estou perdendo o tempo dele, ele poderia estar vendendo. Sim. Então, tem que ser no individual. Eu tenho que entender onde que o meu vendedor ele precisa melhorar para que eu treine exatamente essa particularidade dele. E como saber a singularidade? Quando você tem uma equipe grande. Você já teve equipes grandes de vendas. E aí, como que você consegue monitorar isso? Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre métricas agora. Ótimo, que agora a gente fala de gestão, Inclusive, né? Eu queria até que, acho que para você introduzir essa resposta da Mari, que você falasse, né? Como é que você foi sua carreira para chegar na liderança? Porque ela é muito legal. Isso, porque ajuda nessa resposta da Mari, né? Excelente. As pessoas também confundem liderança com gestão. Liderança é a parte inspiracional, a parte da motivação, do desenvolvimento. Gestão é a tangibilização disso, são as métricas, são os dados, os números. Então, a pessoa, quando ela chega num cargo de diretoria, de gerência, ela tem que ser muito boa nos dois. Mas eu sou muito bom com pessoas. Não consegue chegar na singularidade, porque você não consegue analisar dados. Mas se você não consegue analisar dados e você tem recurso para contratar um Sales Ops, contrata um Sales Ops. Se você é muito bom com pessoas. Mas eu sou muito técnico, eu sou muito bom com números. Aí já fica mais difícil, né, de contratar uma pessoa para fazer o que você não faz com a parte humana. Aí não tem como. Mas vamos para os dados. Analisando exatamente dentro do funil, se a pessoa tem a taxa de conversão mais baixa da fase de fechamento para negociação, de negociação para fechamento, é porque ela não consegue, de fato, fechar negócios que o cliente enxergue que tem potencial de mudar o negócio dele. Porque vender é você fornecer uma solução que vai transformar o negócio da pessoa. Sim. E que vai fazer com que essa pessoa ou venda mais, ou economize recursos, mas o ROI ele tem que existir. Então, se ele está falhando na última fase do processo, é porque ele não está conseguindo demonstrar isso para o cliente. O cliente não enxergou que ele vai ter um retorno. Mas se na fase inicial ele está recebendo muito lead, ele não está conseguindo avançar da fase de lead para uma fase de proposta, não está conseguindo levar uma proposta para o cliente, é porque ele não está conseguindo gerar um bom rapport e ele não consegue avançar. Entendendo exatamente qual a situação que aquele cliente se encontra e por que ele deveria avançar. Aí você consegue, através dos números, analisar e entender onde é que a taxa está mais baixa.
A taxa de conversão é super importante. E aí tem mais. Tem vendedor que, beleza, está até batendo meta, mas eu estou percebendo que o ticket médio dele está muito baixo. É aquele vendedor que vende dando desconto. Então, você precisa trabalhar nele. Existem gatilhos. Eu não gosto muito de falar sobre esse tema, porque é um tema muito complexo. Falar de gatilhos mentais na hora da venda, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas nós somos seres humanos. E a gente compra, né? A gente compra com o nosso cérebro, muitas vezes é emocional. E aí os gatilhos, eles funcionam, mas não vamos entrar nesse detalhe. Quando o vendedor está dando muito desconto, é porque ele não está conseguindo criar autoridade. E aí ele precisa sempre ir para o lado do preço. E aí a gente vai entrar na discussão de preço e de valor. E se o gestor não consegue analisar isso, talvez ele esteja onerando a operação dele. Porque para vender ele tem que dar muito desconto. Então essa é uma informação também que quem está na gestão do time precisa ter, precisa analisar. Para aí você ir trabalhando na singularidade, através dos números. Mas fazer isso tem que sempre esse lado do desenvolvimento. Porque tem gestor que olha e diz, beleza, eu vou demitir e contrato outro. Não quer ter o trabalho de desenvolver aquela pessoa para que aquela pessoa atinja o máximo do potencial. De fazer uma venda saudável, com um ticket médio de acordo com o que a gente precisa enquanto empresa, para o nosso custo de aquisição do cliente não ficar extremamente elevado, a nossa operação não ser tão onerosa. E tudo isso é do nosso papel de líder da área, de entender que a gente está ali para dar lucro. O meu principal papel hoje é dar lucro para a empresa. Como eu faço isso? Eu faço isso através das pessoas. Então, é super importante que o meu olhar ele esteja primeiro para as pessoas. Você me fez lembrar de uma história que é exatamente isso. Gatilho mental história. Total. Ela me fez recordar de uma história de um vendedor também, através de números, a gente descobre tanta coisa que nem nós mesmos imaginávamos. A criatividade ela é muito alta, né? E aí, olhando o número individualmente, né, como a Lívia colocou, eu percebi que sempre tinha um vendedor, ele era muito bom, ele vendia muito bem, e ele não dava desconto. Só que todos os valores que ele gerava no final do mês eram sempre inferiores em relação aos demais. Então, ele vendia, por exemplo, 7 e todo mundo vendia 10. Sim. A equipe inteira vendia 10 e ele sempre 7. 6, 7, 8. O máximo que ele vendeu da performance dele foi 8. E virou 2 meses, 3 meses. No terceiro mês, eu me indignei e falei, vou analisar o que é que acontece com essa pessoa. E aí, fiz uma análise bem mais criteriosa dentro de números, leads que ele recebia, números que ele fechava, a taxa de conversão de etapas, etapa por etapa. E aí, descobri o quê? Nos números, que ele, por ser um vendedor que veio por último, ele era da área técnica. E aí eu também, como a Lívia, confio nessa ideia de quem não precisa nascer vendedor. A gente treinou ele era um dos melhores vendedores da empresa e era da área técnica. E eu vim da área técnica. Sou o exemplo vivo de que isso funciona. E aí eu descobri que este vendedor em específico recebia os leads menores. Todo mundo mandava para ele os SDRs, pré-selecionavam automaticamente, porque eram SDRs mais... uma performance bem mais sêniores, assim. Sim. Então, eles, muito mais tempo de casa, então eles olhavam para o perfil do vendedor e eles decidiam para quem mandava cada lead. A distribuição era igual, 10 para a Lívia, 10 para você e 10 para mim. Mas o perfil do cliente era diferente. Mas o tamanho do cliente era assim, se tivesse mais do que 50 usuários, não manda para ele, manda para o Kaká, porque ele é novo. Então, ele não vai dar conta de um cliente de 50. Mas era uma dedução do próprio SDR que tomava a decisão. Intuição, eram 3 né? SDRs e os 3 faziam isso naturalmente, intuitivamente. E aí, como descobrir? Números, né? Números. O número comprovava que ele fechava a mesma quantidade de clientes. Mas todos esses clientes eram tickets menores. E aí eu descobri e voltei para os SDRs e falei, vem cá, o que está acontecendo aqui? Tipo, todos os números levam a acreditar que ele sempre recebe pequenas empresas para trabalhar. Por quê? Porque a gente achou que ele era novo e tal. E eu pergunto... Mas eu acho isso legal, sabe por quê, Mari? Ponto resolvido. Quando a gente tem, dentro da nossa equipe, senioridades de vendedores diferentes, a gente também trabalha com públicos diferentes. Com certeza. Eu tenho vendedores júniores, eu tenho vendedores plenos, eu tenho vendedores sêniores. Cada um vai atender um tipo de porte de cliente.
Porque à medida que você vai crescendo, você também vai tendo muito mais expertise para trabalhar clientes maiores. Exato. Mas não dá para dizer que o meu sênior e o meu júnior, eles atendem igual ao mesmo cliente. Sim. A gente sabe que isso não funciona na prática. E talvez, assim, até intuitivamente a SDR tenha feito isso pensando nisso, né? Exato. Hoje as operações, elas, com os números, a gente consegue identificar exatamente porque a gente olha a origem, a gente olha o porte do cliente, para quem que foi direcionado, para qual vendedor, justamente para que os dados ajudem a gente a entender se realmente isso funciona. Se a taxa de conversão é maior quando eu mando para o sênior um cliente maior. E tá tudo certo, desde que você cobre dele a meta. Sim, as metas são diferentes também, né? Exato, quantidade é 8, é 7 em termos de valores, porque tá tudo bem, você tá conseguindo vender exatamente. Porque ele mesmo se sentia inferiorizado, porque quando você explodia os números em tela ou análises finais, ele sempre achava, porque ele não sabia, né? Então, o importante é isso, é saber, né? Você alinhar a expectativa. Olha, você vai receber X perfil de cliente, tanta quantidade de leads, e a tua meta é essa. Porque as metas, elas também têm que ser proporcionais ao que você vai entregar. As tuas metas. E as metas, elas são diferentes. O que a gente está falando aqui, eu vou até me colocar aqui numa cadeira de líder de marketing, porque, né, eu já fui do líder de marketing, já tive essa treta, né, com vendas ali. Tô mandando 200 leads por dia, galera. E aí, gente? O que vocês estão fazendo? Aí eu começo a perceber, aquele vendedor é bom, já fui almoçar com ele, aquele ali, cara, não é bom, por que fica mandando lead para aquele cara? Como é que é essa estrutura ideal, né? Porra, o marketing tá gerando lead, né? E aí o lead tá caindo lá pros SDRs. Como é que vendas, acho que vocês dois aqui podem ajudar os nossos empreendedores, e como é que vendas toma a decisão? E aí, eu tomo a decisão igual vocês falaram, o mais pleno, o mais sênior pro júnior eu diferencio através de vários dados, eu mando cada hora um para um, porque digamos que eu tenho várias pessoas igualitárias ali, tenho só sênior ou só pleno, né? Eu mando um para cada um. Qual que é a melhor decisão, né? Legal. Baseado em números, já entendi, mas e aí? Né? Entrou um vendedor novo, tem um vendedor que realmente é aquele vendedor que fecha toda hora. Eu mando lead pro cara, o cara fecha. Sim. Por que eu não mando mais lead pra esse? Eu já vi treta assim, cara, manda mais lead para aquele cara, porque aquele cara fecha mais. Não, aqui a gente... Como é que vocês pensam? Agora eu sentei aqui na cadeira, fiquei curioso. Acho que vai muito do perfil também, assim, da estrutura que você tem. A gente até estava falando, vou contratar o primeiro vendedor. Eu até lembrei de falar isso agora, porque eu sempre indico não contratar só um, contratar 2. Porque um você vai comparar com o quê? E quando você tem 2, você consegue analisar a métrica. Então, você analisa, porque as duas pessoas vão trabalhar de forma igual, com a mesma quantidade de leads, com o mesmo processo, e você vai conseguir ter números que sejam análises comparativas para você entender qual o melhor processo de vendas. Então, vou testar uma operação nova aqui na empresa, vou colocar uma pessoa, você vai comparar ela com quem? Então, sempre eu dou essa sugestão, né? Sempre terem 2 pessoas, porque aí você consegue analisar. Mas, voltando para a parte de distribuição de lead, quando a gente entende que o nosso mercado ele tem portes de empresas diferentes, a gente sabe que a gente precisa de perfis de vendedores também que sejam diferentes. Então, eu tenho um vendedor que é júnior, que eu vou treinar ele do zero. Porque aquele cara, eu sei que ele tem aptidão para ser vendedor. E aí ele entra. Quando um júnior ele recebe um lead muito grande, talvez ele fique com vergonha. Isso acontece, tá, com o vendedor, de atender um cliente muito grande, com muita gente na sala, vou falar com o diretor da empresa. Porque quanto maior o porte, maior é a escala de senioridade da pessoa que você vai falar. E às vezes isso intimida o vendedor. E o vendedor mais sênior, que já faz isso há muito tempo, que conhece o processo, que já fez isso várias vezes em outras empresas, consegue navegar melhor nessa reunião. Então, vai muito do que você quer de perfil para a tua empresa. E aí, sim, hoje, na minha operação, existem SDRs que também são júniores, plenos e sêniores e que também atendem leads de acordo com o porte. E aí distribuem para os vendedores de acordo com a senioridade. Você não distribui um para cada um, então. É distribuído de acordo com várias análises. Sim. Esse é o melhor caminho. Vários então, critérios. analiso Sim. vários critérios. Então, esse aqui vai lá para o fulano que vende pra caramba, esse aqui vai pro júnior porque não é tão grande. Até então... para a meta, né? A meta do júnior é menor. Então, para que todo mundo tenha possibilidade de bater a meta, é muito mais justo. E eu sempre penso, tem que ser justo para todo mundo. E isso tem que estar muito claro. Então, essa expectativa ela tem que estar muito alinhada. Não pode ser uma surpresa para o vendedor dizer, mas por que Mari está recebendo um cliente agora que tem um porte muito maior e eu não? Se isso aconteceu, é porque você não alinhou bem na entrevista. Porque na entrevista você alinha exatamente o que aquela pessoa vai fazer, qual o porte do cliente que ela vai atender, para que não tenha frustração. E muito vendedor se frustra porque não foi alinhado isso no começo. Deixa ele entrar que depois a gente fala. Não, fala antes, porque se for o caso, ele disser que não quer entrar, você procura quem queira. Exato.
E complementando o que a Lívia falou também, tem situações e tem softwares e tipos de negócio que você leva até em consideração o critério do lugar, né? Localização geográfica. Geográfica. Então, qual vendedor vai atender qual região? Porque você tem hoje uma familiaridade com aquela região, porque você fala, por exemplo, a Lívia vender no Nordeste brasileiro, ela está em casa. Está em casa. Entendeu? Mas eu me senti muito em casa vendendo no Nordeste brasileiro, porque eles gostam de comprar, da cultura e da compra de quem é do Sul. Então, entendendo isso culturalmente, olha só onde é que a gente vai. A gente vai olhar para o mercado e vai entender o que aquele mercado quer. Essa simpatia, essa proximidade com o cliente, dessa relação, precisa ser levada muito em consideração. Curitibano, por exemplo, não compra de qualquer um. Curitibano é muito exigente. Então, se você não souber disso, coloca alguém de fora dentro de Curitiba, vai perder muitos leads, vai perder muitos negócios, até aprender a lidar com a cultura curitibana. Então, tem isso também, né? Mercados e mercados. Então, e aí você preparar essa pessoa para isso. Porque, assim, tudo bem, eu sou recifense, moro em Curitiba e trabalho em Curitiba. Então, me relaciono com pessoas que são de Curitiba. Hoje, meu time de vendas, acho que 90% deles é de Curitiba. Então, você precisa entender qual o perfil daquela pessoa e treinar aquela pessoa para atender o perfil do cliente. Porque compra é isso, né? É ciência, você vai ensinar. O rapport, ele ajuda muito. Você conhecer a cultura do público também ajuda muito, mas você pode estudar. Sim. Então, tem coisas que eu sei que ajudam na hora da venda. Se você for vender para uma pessoa de Recife, leva em consideração esse fato. Aqui em Curitiba pode ser diferente, mas é você estudar e entender o teu público. Que aí você vai conseguir, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, as equipes muito mais remotas, equipes que são de localizações geográficas também muito diferentes, atendendo todo o Brasil. Então, as pessoas elas precisam também se preparar mais. E aí a gente volta para todo o desenvolvimento que a gente está falando. Muito legal. E, Lívia, nosso tempo voou aqui que eu nem vi. Meu Deus do céu, o papo está muito bom, mas eu quero te fazer mais uma pergunta, Lívia. A gente está falando desse líder. Que skill esse líder tem que ter? Qual que é a trajetória dele? Eu gostaria até que você falasse da sua trajetória para chegar nessa liderança até. Porque até para o empreendedor que está nos ouvindo saber, quando eu vou contratar um líder, eu tenho que pensar dessa maneira. Principalmente um líder de vendas que, cara, é complexo contratar líder de vendas, né, Mari? É bem desafiador. Bem desafiador. Eu sei porque eu também, quando preciso contratar uma liderança de vendas, eu também passo por esse mesmo processo. Eu estava contando para a Cacá um pouquinho da minha história, né? Eu vou completar 16 anos de carreira agora. Acho que no final do ano, 16 anos. Esse ano já vou entrar para 17, a gente nem vê o tempo passar, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei como operadora de telemarketing. E eu comecei muito intencional, porque eu comecei a minha carreira sabendo onde é que eu queria chegar. Mas eu não queria chegar de qualquer jeito. Eu estudei muito para isso. Então, primeiro eu fiz um curso de administração, depois eu fiz 2 MBAs. Então, eu fui realmente imergir na educação para que a educação me levasse onde eu queria chegar. E aí, no meu primeiro cargo de liderança, né, eu fui liderar a equipe a qual eu fazia parte, que eu vendia, e fui promovida para a equipe a qual eu estava inserida. E é um desafio, né? Mas as pessoas já te olham com aquele olhar. Nossa, eu quero saber o que a Lívia fazia, porque a Lívia batia meta todo mês. Me conta. E aí, meu papel era justamente disseminar o que é que eu fazia que dava certo, quais eram as boas práticas. E aí, meu primeiro cargo foi na monitoria da qualidade, eu ouvia ligações para dar feedback. Então, há 17 anos atrás, a minha principal função era ouvir ligação para dar feedback. Então, você ouvia e passava para o seu líder o feedback? Não, era direto para a pessoa. Você já dava o feedback? Sim, legal. Já dava então, feedback. Você ficou fodona lá na telemarketing lá, e daí bota essa menina para ouvir ligação e melhorar a galera, pontuar os problemas da galera. Exatamente. Olha que legal. Isso. E era exatamente o que eu fazia. E aí, isso pautou a minha estrada para um cargo de liderança. E aí, quando eu tive meu primeiro cargo de liderança, foi na supervisão. Então, eu fui primeiro, né, vendedora, depois eu fui monitora da qualidade, para ser supervisora, para ser coordenadora, para ser gerente, para chegar numa diretoria. Então, eu passei pela escala de liderança, de pipeline de liderança, por todas as funções. E eu acho que hoje o que acontece muito nas empresas, principalmente as menores, é você contratar um diretor comercial que não teve essa trajetória. Que não passou por todas essas fases e cargos e responsabilidades que precisa se passar. Por quê? Como é que eu vou falar para um SDR como que ele pode prospectar melhor se eu nunca fiz isso? Como é que eu vou falar para um vendedor que ele pode melhorar o fechamento dele se eu nunca sentei para vender? Então, quando você tem respaldo na sua carreira, inclusive a equipe te respeita mais.
E aí uma falha muito grande nas empresas é justamente colocar pessoas lá que não estão preparadas, e aí você acaba tendo uma equipe que não admira o chefe, que não se inspira na pessoa, que não tem vontade de fazer porque o líder... Você olha assim e diz, pô, vou fazer por quê? Porque a parte inspiracional, ela é muito válida. E a gente tem que levar em consideração. Sim. Que eu tenho que olhar para aquele líder e dizer, eu quero chegar lá. Eu quero ser igual. Eu tinha muito isso quando eu comecei minha carreira. Tem as pessoas que eu me inspirei também para fazer toda essa minha trajetória. E não é do dia para a noite. São mais de 16 anos. Então, eu sei que muita gente, às vezes, acha que é muito longo. E hoje, a nossa geração, as gerações que estão vindo, elas são muito imediatistas. E, nossa, 6 meses e eu ainda não fui promovido. Né? Quem não escuta isso? Então, a gente tem que tomar cuidado. O empreendedor tem que tomar cuidado com as promessas também que se faz quando você vai contratar as pessoas. Porque é muito melhor você contratar uma pessoa que vai desenvolver esse time e dar o tempo certo para cada promoção. E aí você vai construir um time muito fera, do que você contratar uma pessoa que vai fazer um monte de promessa para as pessoas, né, baterem as metas, e no final das contas vai ter um time que vai se voltar contra o líder, contra a empresa, e não vai ser sustentável. O famoso líder que só bate o tambor, né? Exato. A questão pontual de feedback funciona muito para isso, né, Lívia? Você ter feedbacks recorrentes, para a pessoa saber que ela ainda falta, o que está faltando, qual que é o próximo passo, é tudo alinhamento. Ela pode crescer. Exatamente. Mas sempre constante, né? Isso é bem importante. Isso tem que estar muito claro. Eu sempre digo, né? Teu liderado, tua liderada saiu do feedback sabendo exatamente o que precisa fazer no próximo ciclo. Porque se não saiu, volta e faz o feedback novamente. Porque todo mundo tem que sair do feedback exatamente sabendo aquilo que precisa construir para um próximo ciclo. O que precisa se desenvolver. Tem que sair com a consciência que, às vezes, o feedback ele não vai ser gostoso de ouvir. Nunca é. Os feedbacks que mais me tiraram da minha zona de conforto foram os que mais me fizeram crescer, mas foi muito difícil de ouvir. E eu digo, a Lívia que eu sou hoje, com 35 anos, é totalmente diferente da Lívia que eu era com 25. E quando eu tinha 25 anos, eu já era gerente de uma operação. Mas é muito diferente de quem eu sou hoje, da construção que a gente faz hoje. Por quê? Porque os feedbacks mais difíceis, eles também constroem bons profissionais. Mas as pessoas também não estão tão abertas a ouvir aquilo que precisam ouvir. E tem muito empreendedor que eu sei que não gosta de dar feedback. Sim. A pessoa não está, às vezes até está aberta a ouvir, né? Mas o empreendedor tem meio que um receio de chamar, de falar. E eu acho que tem que fazer, porque faz parte da carreira, né? Faz parte da vida a gente ter bons e maus momentos, e tudo bem, porque faz parte de você crescer. E sem isso, Mari, não faz sentido liderar. É porque as pessoas não foram preparadas para o como fazer isso. Porque eu posso dar um feedback extremamente difícil e a pessoa sai de lá extremamente motivada e dizendo, é isso que eu preciso, eu vou fazer. Como a pessoa pode sair acabada. Sim. Então é o como você faz. É o como que você transforma, como que você faz, como é que você se organiza, né? Até para fazer isso, porque você vai dar um feedback, sei lá, um feedback por mês. Daí você tem 15 colaboradores. E aí? Peraí, já deu um por mês, já 15 dias dando feedback. Já foi 1 hora no meu dia. É tanta coisa para fazer. Vamos dar feedback trimestral, semestral. Eu já trabalhei em empresas como líder no passado, que eu nunca recebi um feedback. Eu recebi o feedback na hora que eu fui demitido. E que, na verdade, é o maior erro, né? Exatamente. Porque quando a gente vai demitir a pessoa, não pode ser uma surpresa para ela e nem a hora de feedback. E me perguntaram ainda, é uma surpresa? Eu falei, sim, vocês não me deram nenhum feedback, mas tranquilo, eu já não estava mais feliz aqui mesmo. Né? Até falei isso pra ele. Esse é o pior caminho, né? Mas e como líder. E aí, a gente tá falando com o empreendedor aqui. O empreendedor não inspira o líder. Sim. E aí, que líder que você vai ter para inspirar os seus colaboradores? Exatamente. Mas é esse treinamento que falta. É o do como fazer. Porque o empreendedor, às vezes, ele é muito direto. Eu sou uma pessoa direta, então para mim funciona. Mas Mari pode ser uma pessoa que gosta de mais fatos e evidências e ela quer saber exatamente no detalhe. Você vai ter que ir no detalhe. Então, por isso que volta para a singularidade. Até no feedback que você vai dar, você precisa conhecer muito bem com quem você está falando, para você adaptar o feedback àquela pessoa, para que ela receba de uma forma que aquilo transforme de maneira positiva. Então, isso também é super bom ficar no radar, porque isso tem que ser feito. Entender com quem eu estou falando e como aquela pessoa gosta de receber o feedback. E você falou de tempos, né, Cacá? Eu costumo dizer que as pessoas têm vencimento. Não sei porquê, da onde eu tirei isso, mas, enfim, sempre falei isso. Como líder, as pessoas têm vencimento. Tem pessoas que têm um vencimento de 1 semana. Tem pessoas que têm um vencimento de 15 dias.
A Lívia deve lembrar de vários, assim, na mente, porque sempre tem. Quando você é líder há muito tempo, você já costuma olhar e falar assim, pô, a gente vai ter que conversar de novo. E você também sabe de Sim. um que a gente está acompanhando. Sim. Então, assim, você sabe que essa pessoa precisa de feedback recorrentemente a cada 15, 20, nem que seja para tomar um café com ela. Sim. Então, vai almoçar. Exato. Vai almoçar. Só que se prepara. É o que a Lívia falou. Levanta os números, os indicadores, as Motiva informações, pra esse feedback. o motivo do qual você está falando daquilo com essa pessoa. Para que ela se sinta acolhida, Sim. além de tudo, e ao mesmo tempo dizer, cara, eu estou com você. É. Porque enquanto você está dando feedback, você está acreditando nela. Quando você para de dar feedback, é porque você vai demiti-la. Quando a gente tem essa cultura de feedback, né? Porque quando o que o Cacá falou, ele acontece muito mais do que a gente imagina, de empresas que não dão feedback. Mas quando você tem a cultura de feedback, a pessoa sabe, poxa, você está me dando feedback porque acredita em mim. Mas e quando a empresa não tem cultura de feedback? Eu acho que não é nem Aí ter cultura, ninguém sabe né? pra onde vai. Ter estrutura para essa Sim. cultura. Quando tem a cultura, tem que ter uma estrutura, né? Pra ter cultura. Não, aqui a gente dá feedback, a gente fala na cara. Isso também é perigoso. Ai, É perigoso. medo. São os Eu já extremos, ouvi né? isso em algumas empresas. Eu né? também, são os extremos. E assim, é tudo que funciona pro teu negócio. Se tá tudo bem, porque eu sou do tipo de pessoa que eu corrijo no particular e eu elogio no público. Isso. Mas tem gente que diz que isso é mimimi, é frescura, que tem que Aham. ser aqui, que as pessoas têm que estar abertas a crescer. Eu não acho que isso funciona. Eu também Então acho que eu não. prefiro chamar a pessoa e dar os detalhes de como que aquilo pode ser diferente. Então, mas talvez para o teu negócio funcione, ok. Você tem que ter as pessoas que aceitem isso. Sim. Então você tem que falar isso desde o dia zero. Porque se me falam isso desde o dia zero, talvez seja uma empresa que eu não me interesse em entrar. Exato. Perfeito. Perfeito. Exato. Mas as pessoas têm medo de falar como que é o dia a dia da empresa, porque tem medo de perder bons profissionais. Mas é pior você frustrar esses profissionais e a experiência não ser boa, porque a tua reputação também está em jogo. Meu Deus, Quanta coisa. muita. A gente tem que marcar um outro podcast, Vamos Lívia, já, para falar só de liderança. Porque, Vamos. né, você vê que escala de vendas cai na liderança, Sempre. né? Cai nesse Sempre. desenvolvimento de pessoas. Ou seja, acho que o próximo tópico vai ser liderança. Então. Vamos falar sobre liderança. Mas, Lívia, eu quero ir para o nosso bate-bola final aqui, pra gente finalizar isso, com esse papo maravilhoso aqui, com tantos insights aqui, que né, não consigo nem até contar aqui nos dedos quantos. Mas, Mari, quer começar nossas perguntas de bate-pronto? A gente vai fazer as perguntas de bate-pronto aqui pra você, né? Bate bola. Legal. Vai lá, me diga um livro que você indicaria, assim, inspirador para esses empreendedores de Ótimo. sucesso. Depois de tudo que a gente falou, tem um perfeito. Opa! Eu adoro os 5 desafios das equipes. Patrick Lencioni. Depois vocês colocam o nome exato do autor, eu acho que é esse. É muito bom. Muito. Por quê? Porque passa exatamente pelo principal desafio das equipes, que a base é a confiança. Então, equipes que não performam, as pessoas ficam tentando encontrar os porquês e esquecem de construir essa base. É muito legal porque ele fala exatamente das equipes, casos reais que aconteceram com equipes, dando nome, marketing, vendas, pós-vendas. É muito legal. E tem um plano de ação dentro do livro que você pode construir. Então, é um prático. livro que assim, eu adoro e eu super indico para empreendedor, para líder, para equipe também, porque os desafios eles são reais e são comuns a todas as empresas. Muito legal. E quem que te influencia a ser essa pessoa de vendas aí, que desde os 18, 17 anos ali, acho que você falou, Apaixonada, né? apaixonada por vendas, que sabia onde queria chegar já, sabia onde queria estar como está hoje. Sim. O que te inspira? Quem te influencia? Bacana. Sempre que eu escuto essa pergunta, sempre vem a figura da minha mãe. Porque a minha mãe, apesar de eu ter tido uma educação muito rígida, eu também vejo que foi muito intencional. Né? Até porque ela tem 2 filhas e as 2 sempre souberam onde queriam chegar e chegaram onde queriam e sabem que os próximos passos ainda vêm. Não que assim, nossa, Lívia, com 35 anos não tem mais nada para fazer. Tem um monte de coisa para fazer. Mas é que assim, a gente sabe que quando a gente tem 20 anos é super importante a gente saber onde a gente quer chegar. E tem que ser intencional para fazer exatamente o que precisa ser feito. Então, uma figura muito inspiracional para mim é minha mãe, porque ela me pautou para isso. Né? Incentivou. Eu saí de casa, eu fui morar em São Paulo. Há 6, 7 anos atrás. Então, não foi um processo tão fácil. E ela sempre me incentivou, porque tem mãe que diz assim, não, venha pra cá, não sai de perto de mim, porque é meu filho. E ela não, ela sempre foi tipo, vá. Vá, e muitas vezes eu ligava, ainda pensava, nossa, eu acho que eu não vou aguentar, porque é muito difícil você ser mulher, nordestina, no mercado de trabalho como o de São Paulo, que é muito mais masculino, foi muito desafiador para mim no cargo de liderança.
E muitas vezes eu dizia, nossa, é melhor eu estar lá em Recife, que é a minha zona de conforto, todo mundo me conhece, tem o mesmo jeito de falar, tem a mesma cultura. E a minha mãe sempre foi da pessoa de dizer, não, você vai aguentar, você vai até o final, você não vai desistir. E isso ficava tanto na minha cabeça que até quando eu pensava em desistir, eu pensava em parar de pensar em desistir, sabe? Então, é uma das pessoas também que me inspiram bastante a continuar. Mas eu gosto muito de trazer exemplos de pessoas que também construíram carreiras legais na área de vendas. Então, eu acho que, assim, tem a Cameli Rabelo, que hoje ela fundou a Exchange, que é uma aceleradora de vendas, mas que ela também teve essa carreira de começar como vendedora, chegar à diretoria de uma empresa e pautar exatamente o que se precisava em cada estágio da liderança. Então, eu gosto muito de ter contato com essas pessoas que são pessoas reais. Não fica naquele imaginário, no fictício do tipo, ai, que legal. O Flávio Augusto também é uma pessoa que eu sigo e eu gosto bastante, porque também é aquele cara mais direto, que fala o que precisa falar, sabe? Nossa. Que não vai enrolar. Eu gosto desse perfil, sabendo como fazer, sempre lembrando disso, pra gente também não entrar aqui numa discussão de tipo, então pode dar um tapa na cara e tá tudo bem. Não é bem assim, né? É saber como você fazer para você incentivar a pessoa. Então são pessoas que me vêm à cabeça agora. Legal. E um conselho, se você pudesse voltar no tempo, antes de sair de casa, antes de ir para São Paulo e se desafiar. Talvez eu teria saído antes. Eu tinha tido a oportunidade de me mudar antes. Com quantos anos você saiu? Eu saí com 20. De casa eu saí com 20. Mas de Recife para morar em São Paulo com 28. Ou 27, não me lembro bem agora. Acho que 28. Acho que foi com 28. Então, eu sairia antes, porque, ao mesmo tempo que é muito desafiador, é muito transformador. E eu fui sozinha, eu tenho um filho, meu filho vai fazer 15 anos, e eu te falei que eu tenho 16 de carreira. Então, você já imagina que eu engravidei quando eu tinha acabado de ser promovida. Na minha primeira promoção. Aí, mães empreendedoras, acha que não dá, né? Dá. E incentiva e motiva muito a gente. Então, foi muito desafiador? Foi. Mas foi muito transformador também. E o meu filho passou por todos esses estágios comigo. Porque eu fui mãe quando eu tinha acabado de estar no primeiro cargo de liderança. Então, eu fui mãe com 20 anos. Foi muito cedo. E esse processo de transformação também vem com a maternidade. A maternidade ensina muito. Imagina, você tendo um cargo de liderança, tendo um filho para criar, e você se muda para um lugar novo, com pessoas que você não conhece, e com um filho. Então, foi muito desafiador. Mas eu não desistiria, assim. Eu acho que hoje eu me orgulho muito da história que eu construí. E que bom que eu não desisti lá atrás, quando eu pensei que em algum momento eu não iria aguentar, né? Porque passa na cabeça. Não vamos dizer que, nossa, colocar uma ferradura e dizer, nossa, a mulher passou por tudo e passou por cima de todo mundo. Não, a gente tem vontade, às vezes, de se colocar num potinho e de se levar para casa de volta. É isso aí, mamãe porreta faz uma mulher porreta. É porreta que fala lá em Recife, né? Mamãe porreta faz uma vendedora porreta. Amada, uma habilidade essencial que você acha que o empreendedor tem que ter para escalar? Diante de todas as outras, que eu acho que são fundamentais, comunicação é crucial. Porque se eu não sei me comunicar bem, se eu não sei, de fato, falar aquilo que precisa ser falado, aí eu vou para todas as outras características que a gente vai falar, né? De inteligência emocional, de empatia, de dados, de ser data-driven, de você realmente conseguir ler o cenário e já pensar no futuro. Sem comunicação, eu não acredito que você consegue fazer, porque você não consegue inspirar as pessoas. Porque imagina que a gente tem um time que a gente precisa comunicar uma meta. Se eu só chegar e comunicar a meta e não fazer com que as pessoas elas agarrem aquela meta como se fossem delas, a gente não consegue chegar muito longe. Então, o empreendedor tem disso, de saber comunicar e inspirar as pessoas através da comunicação. E eu acho que a comunicação ela consegue agregar bastante isso. Legal. E networking? Para você é uma coisa importante? O que você acha que ele influencia em toda essa carreira que você teve também? Bacana. Eu estava falando para o Kaká, né? Network é fundamental. E, às vezes, a gente, pelo tempo, a gente acaba negligenciando. Acha que, vou deixar para depois, não é tão importante agora. E, muitas vezes, naquele momento que você deveria ter feito o network, que surgiria uma oportunidade de você crescer, de você encontrar a pessoa certa, de você ser aquela pessoa. Então, quanto mais possibilidades de network você tiver, mais faça, que realmente faz muita diferença. Eu sou fã. Eu sempre fui muito relacional, mas eu acho que o network ele tem que ser intencional. Não tem que ser algo, nossa, eu vou porque eu tenho que ir. Não, tem que ser intencional mesmo. Eu vou e eu vou fazer isso, isso e isso. E eu vou me colocar nessa falha, eu vou me colocar nesse lugar e eu vou buscar saber com quem eu posso falar. Tem que ser intencional.
Maravilhoso. E para finalizar as perguntas aqui da série, um filme, uma série que você indica aí para o empreendedor, para aquele fim de semana o empreendedor dar uma acordada, assim. Ah, boa. Eu gosto muito de The Bold Type. Não sei se vocês já assistiram. Não. Mas eu gosto porque, assim, ele fala muito dessa jornada, assim, do trabalho, do líder inspiracional, dos desafios que você vive no mercado de trabalho. É no mercado publicitário, mas é gostoso de assistir e traz muitos insights. Então, quando assisti, eu dizia pra todo mundo assistir. Sabe aquela série que você assiste e você quer que todo mundo assista? É uma série que eu super indico. É bem legal. É bem legal. Já me animei. Depois também. me contem também. Conta sim. Lívia, a gente queria, antes de encerrar nosso podcast aqui, né, um bate-papo muito legal, que a gente pode repetir N vezes. Vamos, aí, você só está chamar. super convidada. A gente queria te agradecer em nome da Start Growth. Compramos um livro para você. Que legal. Espero que você não tenha lido, porque você é uma estudiosa de carteirinha Sim. na área de vendas. Foi um desafio. Mas assim, achamos que escolhemos algum que você ainda não que tenha legal. lido, que Eu amo ler. possa então. ser inspirador. E tem a ver com pessoas que são disruptivas na sua carreira legal. e que são que mudam o mundo, Pessoas né? originais, que pessoas que mudam o mundo. Exatamente, pessoas que nunca cansam, né, de Que fazer bacana. um novo, próximo passo. Então, eu espero Então, que você com certeza vocês acertaram, goste. só pela introdução. Obrigada, Mari. Imagina. Obrigada, Cacá. Obrigada Obrigada pelo por ter convite. vindo. Mais uma vez, né? Acho que, assim, espero ter agregado, pelo menos que se tirar um insight, se quem assistir conseguir tirar um insight, eu acho que eu já cumpri minha missão. Um só? Não, tem E aí vários. a gente tem mais temas para falar, porque realmente quando a gente fala de escala de vendas, ele é muito abrangente, né? Então, me chamem que a gente E tá a Lívia é aqui, vem mentora, mesmo. ela é professora, então dá para chamar ela de várias formas Pode aí chamar. aprender muito com ela. Com certeza. Lívia, gratidão pelo Obrigada, seu tempo, obrigada. pela sua fala aqui, por essa contribuição para os empreendedores que nos escutam. E é isso aí, empreendedor. Se esse conteúdo foi legal para você, comenta aqui embaixo, e o que não foi legal ou o que ficou faltando também comenta, para que a gente traga mais ideias, para que a gente responda a você aqui nesse canal. Então conte com a gente para ajudar você a chegar no próximo nível. E aqui a gente encerra mais o Start Growth Talks. Obrigado a todos aqui participantes e obrigado principalmente a você que está nos Valeu, ouvindo. gente. Obrigada. Até a próxima.